Boa tarde, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está iniciando a nossa série de entrevistas referente ao Setembro Amarelo e hoje eu vou trazer uma convidada, uma amiga minha, a Tatiana Moreno. Ela é assistente social, já foi minha chefe aqui na base aérea de Santa Maria e eu aprendi muita coisa com ela sobre serviço social, sobre ser mais humana, mais empática com as pessoas. Enfim, ela vai vir aqui, vai se apresentar, vai falar um pouquinho do testemunho dela. E o tema da nossa live de hoje, anotem aí, é como ressignificar a vida através da Bíblia. Então, enquanto vocês vão entrando aí, enquanto ela vai entrando, vamos mandando essa live aí para mais pessoas, chamando mais pessoas, porque é um tema muito rico que eu creio que vai mudar vidas. Então, deixa eu anotar aqui o tema: como ressignificar a vida através da Bíblia. Deixa eu fixar aqui o tema. Tô vendo aqui que ela já entrou. Oi. Deixa eu ver. Eu acho que tem que solicitar, Tati, para você entrar, que vai aparecer aqui para mim. Vê se você acha aí o botãozinho. Acho que é nessa câmerazinha que fica aí embaixo. Deixa eu ver, ainda não apareceu o pedido aqui pra mim. Aqui, apareceu. Enviou uma solicitação. E aí? Maravilhosa! Caraca, seu cabelo Oi, tá enorme. Teu tá, cabelo tá tá observado. enorme. Tá linda. E aí, gente, essa é a Tati. Tati, se apresenta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho do seu testemunho. Então, boa tarde, amiga. É meio diferente fazer live assim, quando o propósito é outro, né? Geralmente estou acostumada a fazer lives Sim. mais no ambiente de trabalho, essas coisas. Mas, enfim, me chamo Tatiana, sou assistente social de formação, trabalho na área social há mais de 17 anos, tenho bastante experiência com pessoas. Amo as pessoas, amo trabalhar em grupo, amo trabalhar com as questões sociais, questões complexas da vida cotidiana. E sou cristã. Acho que o objetivo dessa live seria a abordagem bíblica, né? Sou cristã, sou crente em Jesus, moro em Recife atualmente, com minha família, sou mãe de três, Thiago e Lívia. Essa carinha de cansada aqui é a situação madrugada com a filha com febre. Mas atualmente moro em Recife, né, por causa do meu esposo, que é militar. Era militar, trabalhava com a Ellen em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sinto muita saudade da nossa equipe. Ah, eu vi que o Rensler entrou. Entrou. Tá Ah, o menino Henkler, a Juliana. também. Ah, minha filha entrou, tá vendo? Não, o áudio tá baixo. Deixa eu ver aqui. Não sei mexer nesse negócio. Eu tô conseguindo te ouvir. O Henkler botou assim: Oi, gente linda. Meu Deus, essas duas mulheres são demais. Deus abençoe. Amém, Henkler. Já vai, já chama aí, Esse é o já manda pra todo fruto mundo. da nossa campanha. Ah, É. então, eu trabalhei 4 anos na Força Aérea, como assistente social, e foi um tempo muito bom, muito significativo. Sim, essa sou eu. Hoje eu estou mais em casa, estou dona de casa, parei o trabalho para poder cuidar mais da minha família, mais dos meus filhos, me dedicar um pouco mais à minha família, e tem sido muito bom, tem sido maravilhoso esse tempo que eu
tenho passado mais em casa. Trabalhando, né, gente? Isso aí é um trabalho. Não deixa de ser um trabalho. Às vezes é um trabalho até mais difícil do que Exato. o de fora, né? Maior responsabilidade da Não sei, família. que né, tá pra ouvir, né? É. Tati, eu tenho uma pergunta. É, assim, pelo que o que você já viveu, né? O que que a Bíblia nos ensina sobre ressignificar a vida? Como que a gente pode juntar essas duas coisas? Porque eu lembro que a nossa campanha tinha esse nome, né? Que você colocou, ressignificando o viver. Mas como ter essa ressignificação da vida através da Eu Bíblia? estava bem angustiada, né? Porque quando a gente vai falar sobre o nosso trabalho, a gente vem com tudo, fala, mas quando a gente vai falar à luz da Bíblia, o coração treme um pouco, né? Não porque seja errado, é aquela questão do temor, né? Eu me coloco no lugar, assim, às vezes, dos pastores, né? Dos líderes, das pessoas que se colocam você, né? Para falar diariamente na internet sobre Deus, dá aquele temor, né? Porque falar sobre ressignificar a vida à luz da Bíblia, ela vai dar uma tonalidade um pouco diferente do que o mundo nos diz, né? Então, eu estava conversando com uma amiga minha de longa data, Jeane, ela está até aí, ó, está assistindo a live. Eu conheci Jeane em 2008, 2000, há tanto tempo que eu conheci ela. E eu sempre estou mandando mensagem para ela. E ontem, no ato, assim, eu falei, amiga, corre aqui. Né? Estou um pouco ansiosa para falar sobre essa questão da ressignificação da vida através da Bíblia. Por que eu estou falando dela? Porque através da vida dela, Deus usou ela para falar sobre ressignificação da vida através da vida para mim. E ela não começou falando assim, ai, Tati, Aham. como você é legal, como você é bonitinha. Ela foi justamente falando assim, Tati, você não é nada. Né? Então, assim, eu parei assim para pensar, meu Deus, é isso mesmo. Então, assim, tem vários pontos que a gente pode falar sobre a ressignificação da Bíblia. Todas as pessoas que ressignificaram as suas vidas atrás, na Bíblia, né, que é a própria palavra de Deus, os personagens que a gente fala reais, né, elas ressignificaram as suas vidas através do conhecimento de quem é Deus. Então, a gente não pode ressignificar as nossas vidas em Deus sem conhecê-lo primeiro, porque não é sobre nós, né? Então, existe uma primeira palavra que, inclusive, ela chama a minha atenção, que nós estamos, originalmente, estávamos desconectados de Deus, né? Então, a gente precisa compreender, a Bíblia fala de transformação, né? Ressignificação, de uma transformação completa da sua vida. Ou seja, se você pensava de uma forma, você vai pensar de outra, mas a partir de quem? A partir de quem Deus é, a partir dos atributos de Deus, quando você conhece a Deus intimamente. Então, essa palavra da queda, né, que a gente vê lá em Adão e Eva, né, todo mundo conhece a história, né, nos deixou desconectados de Deus, nos deixou desfigurados, né, nos deixou sem propósito. Digamos assim que o nosso caráter, né, se transformou em outro, né? Tanto é que a Bíblia fala que nós somos miseráveis pecadores, e nós precisamos cotidianamente da graça de Deus. Então, a palavra ressignificar na Bíblia, ela se chama transformação, uma transformação de mentalidade, de cosmovisão daquele quem te faz mudar, que é Deus. Então, se eu não tenho um pleno conhecimento de quem é Deus, né, inclusive no Salmo, Davi sempre se lamentava, né? Eu amo ler os Salmos, porque Davi, ele sempre exprimia para Deus a sua angústia, né? Meu Deus, né? Aquieta minha alma. Será que eu vou dormir, Deus, com meu coração inquieto dessa forma? E no final, ele lembrava de quem é Deus, né? Tu és soberano, tu és o Altíssimo, né? Em Lamentações também, Jeremias chorava pra caramba, né? Falando do juízo de Deus, mas no final ele traga, né, a esperança, traga na minha memória aquele que me dá esperança. Então, se você só pode falar de quem te dá esperança, de quem pode transformar e ressignificar a sua vida, se você tem o pleno conhecimento de quem é Deus. Quando você tem um pleno conhecimento de quem é Deus, você acaba se conhecendo. Aí eu vou usar a palavra da minha amiga, que me deixou chocada, sem máscara. E eu lembro que eu falei isso para você, Ellen, quando eu estava em Santa Maria. E eu me conheci totalmente sem máscara,
vulnerável e falei, meu Deus, o meu caráter, a minha personalidade está totalmente desconectada de Deus. Então eu preciso me voltar para esse Deus, eu preciso conhecê-lo, para que a partir do conhecimento pleno de Deus, e a Bíblia é repleta de exemplos sobre isso, eu possa me reconectar com ele e a minha identidade, né, se entrelaçar com a dele. Eu acho que é isso. Eu acho que teria alguns exemplos aí, por exemplo, de Paulo. Acho que tu tinha me falado, né? Quais seriam os exemplos, né, de alguém que tinha ressignificado a vida? Sim, quais Eu tinha seriam pensado os exemplos em bíblicos? vários, né? Eu tinha pensado em Jó e tudo, mas Paulo é uma pessoa assim que eu amo muito as cartas de Paulo e amo muito o testemunho do apóstolo Paulo, que ele nunca escondeu as suas vulnerabilidades ali nas cartas dele. Ele sempre fala das angústias que ele vivia, né, dos sofrimentos que ele passou. Mas se tem uma pessoa que realmente foi resgatada e transformada, que teve realmente a circuncisão ali no coração dele, foi Paulo. Né? Uma pessoa que perseguia os cristãos, uma pessoa que tinha a lei, né? Ele tinha um conhecimento da lei porque Paulo ele estudava, né, a lei, ele era um exímio conhecedor da lei de Moisés, ele sabia, ele andava com os fariseus, ele sabia a aplicação da lei, mas ele ainda não tinha aquilo que ele fala agora em Romanos, que é a circuncisão no coração. Né? Então, e como foi que Jesus expôs para ele quem ele era? Tirando a máscara dele, né? Paulo, tão miserável, vem cá. Vou deixar você cego. Agora eu vou mostrar quem você é. Então, conhecendo Jesus, ele começou a ver a vulnerabilidade dele, quem ele era de fato, e ele fala, eu sou um dos piores. E eu acho interessante que, assim como a gente, ele conheceu Jesus depois que Jesus já tinha morrido Exatamente, e ressuscitado, né? E foi transformado. Então a gente se identifica exatamente, mais com ele. exatamente. Tem muitos exemplos, enfim, eu acho que isso é um deles, né? Então, eu acho que essa palavra que todo cristão tem que ter é a questão de desconectados com Deus, né? Estamos todos desconectados com Deus e precisamos, né, nos reconectar com Deus através do conhecimento do próprio Deus, de quem Ele é. Sim. E, tipo assim, uma pessoa que nunca teve esse contato, uma pessoa que, assim, é, não sabe orar, todo mundo sabe orar, né? Mas às vezes as pessoas ficam pensando assim: ai, como que eu oro? O que que eu faço? Como que eu leio a Bíblia? E Jesus, ele Sim, diz: vem como estás, né? Jesus, ele recebe a gente. Você tem alguma dica, tipo assim, ah, a Tati falou então que eu tenho que conhecer a Deus. olha, Qual que seria o eu sou primeiro uma pessoa passo? muito. Minha filha está aí, mas deixar negar. A minha mãe também. Minha mãe entrou lá. Eu sou uma pessoa muito aberta. Né? Então, uma das coisas que eu sempre falo é não esconder as minhas vulnerabilidades, né? Embora tem coisas que no íntimo a gente sempre guarda, a gente se conhece, né? Então, uma pessoa que não conhece a Deus e fala assim, venha como você está, como é que eu vou orar? Né? A gente não pode ser hipócrita para dizer que a gente tem uma vida regada 100% em oração. Né? A gente tem que começar por nós mesmos, né? Quem nós somos diante de Deus. Eu tenho uma dificuldade imensa, às vezes, de levantar, de orar, de agradecer a Deus pelo meu dia, né? Então, uma das coisas que eu aprendi com uma amiga minha também, ela se chama Lília, lá de Santa Maria, ela falava, Tati, faça. De qualquer jeito, faça. Né? É melhor feito do que o bem feito. Né? Acorda, né? Se você não tem tempo para se ajoelhar para orar, acorda. Só o fato de você estar abrindo seus olhos já é uma bênção. Né? Já é uma bênção você abrir seus olhos, você olhar para o lado da cama, você vê seus maridos, você vê seus filhos, no meu caso. Você olha, você já é grato, né? Agradecer. Então, quando Deus fala bem como está, ele não está perguntando se você é cristão, se você está em pecado, ou se você é uma pessoa que crê em outras, né, em outras religiões, se você crê, mas como você está, vem do estado que você está. Então, Jesus fala muito sobre isso, né? Vem nisso que está cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu sempre faço isso, a dica que eu dou é essa. Como é que eu vou conhecer Deus? Deus já coloca no nosso coração essa curiosidade. Né? Começa a conversar com algumas pessoas que você tem mais afinidade, né? Algum amigo, ou uma pessoa assim, que
que você tem em comum, tenta questionar, porque um cristão, às vezes, ele não quer ser questionado, né, sobre a sua fé. Né? Então, às vezes, você conversar com uma pessoa, um amigo, não, vem cá, que Deus é esse que você acredita? Né? Ou então, às vezes, eu sempre falo para a Esther, ela está na faculdade e tudo, eu sempre falo para ela, Esther, você é a luz onde você pisar, você não precisa todo o tempo estar falando, glória a Deus, misericórdia, ai, está repreendendo de Jesus, né, que são esses jargões. Eu sempre falo para ela, você é o espelho, você é o exemplo vivo de como uma pessoa que pode estar cansada, você chegar a Deus. Às vezes você não precisa fazer nada. Às vezes é uma atitude sua, é uma gentileza, é uma preocupação com o amigo que está do lado. Estou falando no âmbito mais da minha filha, que eu sempre dou mais exemplos para ela. Mas às vezes ela dá uma palavra assim, poxa, Deus te abençoe. Né? Então, de tanto você falar, quando a pessoa tiver dificuldade, ela vai procurar quem? Pô, vou procurar ele. Verdade. Se toda hora eu falar, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te proteja. Ó, vou orar por você, viu? Vou orar. Deus, não, Deus vai te consolar. Vou procurar quem? Vou procurar Esther, vou procurar ela. Eu vou procurar aquela pessoa que me traz aquela paz, mesmo se aquela pessoa não conhece a Jesus. Eu vou procurar aquela pessoa. Então, Eli, eu sempre falo muito isso. É a nossa cosmovisão bíblica. Direcionadas nas nossas atitudes e as ações, que vai demonstrar quem você é, e você vai poder, através das suas atitudes e ações, trazer as pessoas para você, né? Trazer as pessoas para Jesus, e as pessoas vão vir como estão mesmo. E você está preparado para receber essas pessoas vindo como elas são? De fato, é mais difícil, né? Tem que amar, né? Às vezes tem aquela pessoa que irrita, Exatamente. mas a gente tem que amar, tem que ajudar, tem que orar por ela, porque a gente também não é perfeito. Tipo, a pessoa tá lá, sempre oração, sempre sorridente, mas às vezes não tá afim de nada Sim. também, né? A É gente é uma das humano. coisas que foi do meu processo de ressignificação, foi exatamente isso, reconhecer quem eu era, né? E eu chorava muito porque eu conversava com minha amiga Jeane, e eu falava, amiga, eu tô com uma angústia dentro de mim, eu não consigo explicar. E ela falou, Tati, você sabe quem você é, né? Falta às vezes você reconhecer quem você é de verdade, sem máscara, né? Então, uma das coisas que eu percebia muito em mim, que eu tinha necessidade de aceitação. Eu Peraí, necessidade de ser aceita, eu sempre me achei uma pessoa muito comunicativa, muito amorosa com as pessoas e tal, mas até conversando com ela, eu falei, gente, realmente é isso, muitos excessos em mim, né? Eu queria agradar demais as pessoas que estavam ao meu redor, né? Por uma necessidade de eu querer ser aceita. Então, como é que eu posso equilibrar isso dentro de mim, né? Eu falo com Jesus, para Jesus, por que você pode mais de mim, né? Por que eu não sei dizer não para as pessoas? Por que eu não consigo, por exemplo, como é que eu posso dizer, essa necessidade de eu procurar o sentido em outras pessoas e tal. Então, então, Falta. isso, quando eu reconhecendo quem eu era de verdade, eu descobri que eu era manipuladora. Sério mesmo. Porque, conversando com meu esposo, eu falei assim, nossa, às vezes eu quero ser o centro das atenções e às vezes eu quero, numa discussão, isso é só um exemplo, tá? De como a renovação da nossa mente em Cristo ela é importante. Né? Eu não sabia reconhecer quando eu estava errada. Né? Então eu fazia um malabarismo para fazer com que ele reconhecesse que ele estava errado, não eu. Porque eu era dona da razão, eu me armava, né? Então, essa necessidade de eu manipular as situações. E isso era algo que estava dentro de mim, que eu falava, poxa Deus, isso está me deixando angustiada. E eu fui reconhecendo as coisas que eu tinha que mudar, mas não foi por mim mesmo, né? Foi Deus que foi revelando para mim, através do seu Espírito Santo, através da humilhação em Deus, eu fui reconhecendo que eu tinha essas coisas para mudar. E pasme, depois que eu reconheci tudo isso, e Jesus foi restaurando, mudando isso dentro de mim, eu passei a enxergar o outro com outros olhos. E o que você falou agora, tem que amar, né? Eu tenho que amar.
Mas esse tenho que amar, às vezes ele não pode ser um peso, ai meu Deus, eu tenho que amar essa pessoa, né? Ah, não, meu Deus do céu, não. É quando você se enxerga como uma pessoa que também foi difícil mudar. Foi difícil mudar coisas em você, você passa a enxergar o outro com misericórdia. Que também é uma pessoa caída, que é uma pessoa Empatia, caída, que é uma né? pessoa que está precisando também de misericórdia, que é uma pessoa que está precisando do amor de Deus, e você é igual. Poxa, né? Então quem é você na fila do pão? Né? Para não olhar o outro com misericórdia. Então, isso eu pensei que eu olhasse as pessoas ao meu redor com mais misericórdia, com amor, entendeu? Amando, né? Amando mesmo. E falando assim, poxa, Deus, eu era igual, né? Eu era igual a essa pessoa. Então, eu acho que a transformação, a ressignificação das nossas vidas, ela está nisso aí, reconhecer quem nós somos, reconhecer quem é Deus e o que Ele pode nos transformar. Isso aí. E esse amar o próximo, né? Tipo, você confessar alguma coisa sua pra alguém, ela mexe com essa parte social. Porque não adianta também, ah, eu sou uma crente antissocial. Não existe, né? Tipo, eu sou muito tímida mesmo. Mas eu tenho aprendido a, tipo, conversar, acolher mais as pessoas. E eu acredito que o isolamento social, ele contribui para depressão, ansiedade, né? Me Com corrija se eu estiver certeza, errada. porque a própria palavra de Deus diz que Deus não é um Deus pessoal. Ele não é uma figura distante, né? Uma caricatura. Ele é uma pessoa. Ele é um Deus pessoal, ele é um Deus de relacionamento. Então, até no início em Gênesis, quando Deus fala para Adão que não é bom que ele ficasse só, né? Ele traz Eva para ele, Deus já instituiu os relacionamentos. Né? Então, às vezes, a gente tira Deus da jogada e fala assim, não, né? Deus não tem nada a ver. Mas Deus ele já instituiu os relacionamentos. Deus fala sobre as relações interpessoais. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que se relacionavam. Né? Então, a própria palavra de Deus diz: se você escutar a minha voz, se você der ouvido à minha voz, ele é um Deus pessoal, um Deus que nos escuta. Então, até quando Elias ele se isola, né, Deus chama a atenção dele, né? Deus vai lá cuidar dele, mas Deus não é bom que você fique sozinho, né? Inclusive, até a palavra de Deus diz que nós devemos viver em comunhão, né, em comunidade com os irmãos. Por que será? Porque nós somos um corpo, né? Nós somos o corpo de Cristo. Então, Sim, um vai ajudando ao outro. Então, a sociedade que a gente vive, ela, inclusive nas igrejas mesmo, os próprios cristãos vivem esse dilema, que é a questão da solidão. Então, às vezes, você está rodeado de pessoas, mas você está sozinho, porque você é tímido demais, ou porque as relações hoje, elas estão muito mais defasadas, ninguém mais quer conversar, ninguém mais quer dar ouvido para o outro, né? A gente vive numa sociedade frenética, né? A tecnologia ela tem roubado realmente a nossa atenção, porque muitas vezes a gente com certeza. não quer nem telefonar para a pessoa. Só um exemplo disso, a gente manda um áudio é melhor do que você ligar para ouvir a voz da pessoa, ou fazer uma videochamada. Então, você está perto e longe ao mesmo tempo. Ou as pessoas estão apressadas demais, o individualismo, né, exacerbado, o trabalho, as preocupações do dia a dia, faz com que as pessoas se isolem mais. Então, às vezes eu penso, ai meu Deus, eu quero ficar sozinha, né? Não quero compartilhar com ninguém, estou cansada, eu vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou me enfiar no sofá, vou ver Netflix, né? E Deus, ele chama a nossa atenção em relação a isso. Por isso que Deus quer que a gente viva em comunhão com o nosso próximo. Ele quer que a gente se relacione com as pessoas, seja elas quais forem. Né? Ele quer que a gente converse. Se fosse por isso, Jesus não tinha mandado, né? Os discípulos se dividirem de dois em dois e irem falando as boas novas. Então, Jesus está sempre conversando com as pessoas. Jesus está sempre próximo das pessoas, escutando o que elas têm a dizer, dando seus ensinamentos. Então, a gente tem que ver que Deus é um Deus pessoal. É um Deus de relacionamento. Você sempre falou pra mim, a vida é Exato. feita de relacionamentos. Gente, como é que você vai É verdade. conhecer?
Sem relacionamento a gente não conhecer o vive. seu próximo Hã? se você não se conecta com ele, se você não conversa com ele. Né? Então, hoje mesmo eu passei por uma situação, uma pessoa me ligou assim e falou, poxa, Tati, eu tive um desentendimento com uma vizinha minha que achou que eu estava me metendo na briga da filha dela com a minha filha. Olha só que nível nós chegamos, né? As pessoas estão tão assim que brigam por coisa de criança, né? Tudo magoa, tudo machuca, né? Então, aí eu falei para ela, tá, e o que, que você vai fazer? Né? Ah, eu não sei, porque ela não é cristã, nem nada, ela não tem o mesmo pensamento que a gente. Eu falei, tá, ela não tem, beleza, ela não é cristã, mas ela é um ser humano, né? Então aí eu volto lá atrás, né? Fazer com que eu reconheça os meus erros, minhas falhas de caráter, e saber que Jesus, aos poucos, né, vai transformando a minha vida, eu consegui enxergar o outro com misericórdia. Então, você pode olhar para essa pessoa e falar assim, tá, mas o que está acontecendo no lar dessa pessoa? Por que essa criança está desse jeito? Por que essa criança é violenta? Né? Por que essa criança está falando palavrão, está xingando todo mundo? Alguma coisa está acontecendo ali. Deus, tem misericórdia dessa mulher. Vou orar por ela e vou me aproximar dessa pessoa. Vou me Ela. aproximar dessa pessoa. Vou tentar ser ali uma ponte, sal, luz na vida dessa pessoa. Então, às vezes, a gente não conhece o contexto em que as pessoas vivem, né? E a gente usa a nossa régua para medir tudo e qualquer outra coisa e cai naquela questão do moralismo, né? Ah, eu sou crente demais, entendeu? Ah, e a gente esquece que nós éramos daquele jeito e que aquelas pessoas também precisam ser alcançadas. E elas só podem ser alcançadas através dos relacionamentos. É o que eu acho. A palavra diz também. Eu acho que, eu acho que essa é uma das nossas maiores dificuldades, né? Perdoar, se colocar no lugar da pessoa e por mais que ela te chateie, tipo, tu orar por ela. Caraca, é um nível de maturidade lá em cima, pra pessoa também ver a diferença em você, né? Só Eu acho que isso o é Espírito difícil. Santo mesmo para nos dar essa capacidade, porque se é por nós mesmos, a gente não faz. É verdade. E pra estar com essa força, eu sempre falo que a minha força ela vem de Deus. Tipo, se eu fiz o meu devocional naquele dia, eu já fico mais forte, né? Porque a força não vem de mim, a força não vem da gente. Agora, se eu não fiz meu devocional, não li a Bíblia, não me conectei com Deus, eu viro outra pessoa. Passa, Tu passa também passa por por isso? isso, é uma luta. E às vezes eu converso com alguns irmãos que passam pela mesma coisa, né? Falam, nossa, como é difícil, né? A gente se conectar com Deus e não é uma questão assim, devocional, a gente coloca o nome devocional, mas o próprio nome devocional quer dizer assim, um tempo separado com Deus, né? Para que a gente possa se derramar. E aí eu sempre falo, ao mesmo tempo que eu não consigo sentar, às vezes, parar com a rotina do dia a dia, que às vezes é a rotina da maioria das pessoas hoje em dia, as pessoas não têm muito tempo, é você parar na sua mente, né? Pensando, escutando um louvor, conversando com Deus, colocando as suas necessidades, nas ações diárias, você demonstrando, né, que está conectado ali com Deus. Então, eu acho assim, que quando a minha satisfação ela está em Deus, né, nada mais importa. Né? Quando a minha satisfação está em Deus, eu vou ser uma pessoa melhor para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, né? Porque a palavra de Deus, ela fala, você abrir mão de si mesma. Né? Então, imagina, você abrir mão, muitas vezes, de um caráter ali que você tem, você reconhecer que tem um caráter assim, nossa Deus, eu sou péssima nisso aqui. Eu já passei por isso, nossa, eu sou péssima. Meu Deus, eu tenho que mudar nisso. Então, eu estou mudando para a glória de Deus e eu estou me tornando uma pessoa melhor. E através disso, os frutos do Espírito Santo vão fluir através da minha vida, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa, quem me conhece, assim, você só conhece aquela pessoa quando você convive, né? Então, acho que quem convive mais perto comigo, você já teve momentos que você já viu. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Meu Deus do céu, a minha cabeça, ela tá aqui, daqui a pouco ela já tá, eu tô pensando em mil coisas ao mesmo tempo. E eu sou uma pessoa muito explosiva. Eu sempre tenho uma resposta para tudo. Eu sempre estou na defensiva. Então, quando Deus mostrou isso para mim, eu falei, eu estou na defensiva. Beleza, eu reconheci que eu vivia na defensiva e fui mudando alguns hábitos na minha vida que foram excelentes para a convivência com meu marido, com os meus filhos e para as pessoas ao meu redor.
Então, quando Deus fala que a transformação é de dentro para fora, né, que você se transforma de dentro para fora, ele fala com você mesmo, viu? Porque você acaba deixando com que os frutos do Espírito Santo fluam através da sua vida. E não é fácil, né, Ellen? A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Então, Não é fácil. Não é fácil. E isso que você falou da falta, né? Que às vezes a gente sente uma sensação como se fosse um vazio, assim. Tem uma parte na Bíblia que a gente ah, aprende sobre a mulher assim, samaritana, né? Que Jesus vai até ela. Nossa, essa passagem é muito forte. Que Jesus vai até ela e diz assim: mulher, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então eu acredito que essa sede que a gente tem, a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, se eu não leio a Bíblia, se eu não busco a Deus, se eu não faço uma oração, se eu não adoro, não escuto louvor, sempre vai estar faltando algo dentro de mim, porque todos nós somos seres espirituais. E se eu não socializo com as outras pessoas, sempre vai faltar algo em mim, porque eu sou um ser sociável. Então, tipo, a gente tem que tentar equilibrar várias áreas da nossa vida para a gente, por exemplo, não cair em depressão, em isolamento, essas coisas, né? E eu queria te fazer uma pergunta. Você já superou algum episódio assim, meio depressivo? E que você viu, caramba, como que Deus me ajudou? Eu tava ali lendo a Bíblia e tal, isso foi, sim. ressignificou minha vida. Eu não sei, tô falando que meu áudio tá baixo. Eu não sei se Eu tô te tá ouvindo ouvindo bem. perfeitamente. É que eu tô no tablet. E aí, não sei se eu mudo pro celular, se vai ficar melhor, não sei. Pra mim tá Enfim, bom. eu vou tentar falar um pouco mais alto. Isso. Então, eu já passei, sim, né, por um processo de depressão muito, muito ruim. Eu acho que uns 3 anos atrás, eu estava, assim, num estado deplorável. Eu achava que eu tinha tudo, que eu tinha o meu emprego dos sonhos, que eu tinha os meus filhos, a minha casa e tal. Só que eu comecei a apresentar alguns sintomas, né? Alguns sintomas depressivos, né? Começou com ansiedade, depois passou para a questão do meu sono, depois passei por uma compulsão alimentar e abusava muito de doce e tudo, e eu não conseguia ter sentimentos. Eu não conseguia chorar, eu tava mal. Eu tava mal. Acho que a gente tá falando aqui com algo abafando meu microfone. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no meu celular. Peraí, galera. Eu tô te ouvindo Ó, se tranquilo. eu entrar no meu celular, eu tenho que te mandar convite? Ah, mandei aí, Ellen. Aceita aí que eu vou clicar com o meu celular. Pra ver se fica melhor. Aí eu saio daqui, né? Aceitou? Aceitei. Ah, deixa eu ver se ela vai entrar de novo. Agora tá melhor? Viu? Ei! Melhorou pra caraca! Agora eu só, Eu tava te ouvindo, agora agora eu tá só não tô melhor te ainda. vendo. É. Sério? Mas aí Ixi, eu vou entrar nem aqui sei como é. no meu computador, que aí eu te vejo. Agora sim, Tá, então, eu colocou. passei por um processo muito doloroso de depressão. Que aí eu te vejo. E não foi fácil eu lidar com isso, porque primeiro eu falava bem assim, se eu sou cristã, por que eu tô depressiva? Eu queria negar que eu estava com depressão, eu queria negar que eu estava naquele estado caótico que minha vida se encontrava, e eu estava negando os sinais. Então, eu conversando muito com meu esposo, conversando muito com a minha filha, explicava como é que eu estava me sentindo, as pessoas viam
como eu estava me sentindo. No trabalho mesmo eu conversava com você, acho que era notório que eu estava realmente passando por um processo bem, bem complicado. E aí existem três pessoas, assim, essenciais na minha vida, nesse período. Na verdade, eu vou botar três pessoas, eu vou botar, assim, pessoas ao meu redor, né? Mas eu digo assim que foi o pastor Rafael, na época que eu estava em Santa Maria. Ele, ele me deu esse livro aqui maravilhoso. Eu até emprestei para ela uma vez. Se eu sou cristão, por que eu tô depressivo? Né? Ele falou para mim, Tati, lê esse livro, né? Vai ser bom para você. Aí eu, tá bom, beleza, eu vou ler. Eu não tava querendo nem conversar com ninguém. Eu só queria dormir, né? Eu só queria dormir, eu só queria estar na minha cama. É, enfim, o meu esposo, que conversava muito comigo, né? Minha filha Esther, e tinha, tem a Jeane, minha amiga, que ela foi essencial nesse período porque ela foi usada por Deus, nesse período que eu estava com depressão, porque ela veio, né, e eu pensei assim, ela falou, Tati, eu tô falando com você com meu coração partido, assim, porque eu fiquei com medo da sua reação, porque ela não veio assim com umas florzinhas para mim, né, ela veio assim expondo realmente, né, coisas que estavam guardadas no meu coração, né, coisas de quem eu era, do meu caráter, das minhas atitudes que eu estava vivenciando e que fizeram com que eu refletisse quem era Deus na minha vida. Eu não estou aqui descartando. A gente está falando sobre ressignificação da vida através da Bíblia, né, através de Deus, mas eu não estou descartando a psicologia, assim, no caso, entendeu? Os outros profissionais que atuam, né, no enfrentamento da depressão. Não é esse assunto em foco, se você quiser, outro dia a gente fala mais profissionalmente sobre essa questão dos profissionais, das redes de apoio, né? Então, o máximo de depressão que eu tinha visto era a minha mãe. Minha mãe estava passando por um processo de depressão muito pesado, e eu estava ali com ela e eu não sabia como ajudar também. Eu achava que somente as medicações dela surtiriam efeito. E aí eu também busquei ajuda profissional, que foi maravilhoso também. Eu conheci uma psicóloga, Eunice, acho que tu lembra dela. Ela foi uma pessoa também muito importante no meu processo de cura. E aos poucos eu fui, né, buscando conversar mais com as pessoas. Eu chorava, mas eu acho que o ápice de tudo foi quando eu descobri quem eu era. Caraca. Quando eu descobri quem eu era, quem eu estava sendo, eu descobri que eu não conhecia nada sobre Deus. Eu descobri que eu vivia uma vida assim, sem propósito, sabe? Estava desconectada. A gente volta lá no início, eu estava desconectada com Deus. Então, todas as minhas atitudes, todas as minhas ações, elas estavam voltadas para o meu eu. Né? Elas estavam voltadas para a minha vontade, elas estavam voltadas para quem eu queria ser, né? Eu vivia ansiosa. Então, quando Deus realmente rasgou o véu da minha cara, mostrou quem eu era, eu fui ressignificando tudo na minha vida. Então, uma das coisas que Deus mostrou para mim era aquele meu caráter mais assim, manipulador, essa questão eu até falei para psicóloga, eu falei, Eunice, eu não sei falar não. Por que eu não sei falar não? Eu comecei a analisar, né? Porque era fruto de uma porque era fruto de uma personalidade que queria agradar as pessoas. Então eu me via sobrecarregada. Não, mas eu tenho que ajudar todo mundo. Eu tenho que me ajudar todo mundo. E essa minha amiga falou, Tati, você não é salvadora do mundo. Jesus é suficiente, ele já fez tudo por você. Você não precisa ser a boazinha. Né? Você tem caráteres, né? Você tem personalidade que Deus colocou em você, mas que está exacerbado. Né? Então por que eu não sei falar não? Então eu abraçava tudo e qualquer coisa. No trabalho, você até via isso no meu cotidiano, eu abraçava tudo, abraçava todos, eu queria fazer, mas por quê? Era uma necessidade que eu tinha de ser ouvida, de ser aceita, eu tinha medo de perder as pessoas por falta de poder expor aquilo que eu realmente pensava. Isso é uma coisa que eu tinha muito assim, eu era apaziguadora. Ai, meu Deus do céu, lá vem a Tati, vai apaziguar. Não que eu não tenha isso dentro de mim, eu tenho, eu sei que Deus me deu realmente dons, né, que são aproveitados para a honra e glória dele, mas estava demais, né? Então, às vezes
eu não confrontava as pessoas por medo do que elas iam pensar de mim. Então, muitas vezes eu não falava a verdade, aquilo me frustrava. Então, quando você vai engolindo muitas coisas, quando você vai engolindo também muitas ideologias, né? Eu tinha dentro do meu coração várias ideologias, eu acreditava em várias. A minha cosmovisão bíblica, ela não estava ali, eu tinha uma visão humanista, né? Então eu estava em conflito entre o que era Deus, o que era eu, qual era o meu propósito. Então tudo isso foi gerando conflitos dentro de mim. Então, a partir disso, eu fui mudando a minha percepção sobre Deus, sobre mim, né? Fui lendo mais a Bíblia, foi transformador ler a Bíblia. Compartilhei isso com você, Ellen. Foi maravilhoso ler a Bíblia, foi maravilhoso sentar, né? Me propor a orar, a expor a Deus as minhas falhas, né? Expor a Deus o meu caráter, o não andeis ansiosos, né? E Deus foi renovando a minha mente e Ele foi renovando outras coisas também. Foi renovando os meus relacionamentos, né? A forma como eu enxergava as pessoas, como eu já falei. Foi renovando a Esté tá falando aqui, a mudança foi nítida, foi, né, filha? Foi maravilhosa. Né? Os meus hábitos alimentares, a minha compulsão alimentar também mudou. Eu passei a Ah, enxergar que eu verdade. precisava cuidar da minha mente, do meu corpo, do meu espírito, né? Você sempre fala muito sobre isso que eu vejo, né? É, eu fui cuidando da minha vida espiritual e, consequentemente, a minha vida física também mudou, os meus hábitos alimentares mudaram, né? O meu sono mudou, né? Então, quando eu ajustei as minhas lentes, né, para Deus, eu fui ver quem realmente eu era, tudo fez sentido, tudo mudou na minha vida. E, e eu sempre falo que Deus, ele é maravilhoso, né? Eu estava lendo o Salmo 13 hoje e Davi estava angustiado. E eu me via muito assim. Me via muito angustiada. Eu falava, Deus, por que eu tô assim? Né? Até quando? Né? Davi fala aqui, né? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Quem é que nunca passou por isso, gente? Qual é o cristão que nunca passou por um momento que disse assim, meu Deus, até quando vai se esconder de mim? Até quando eu vou passar por isso? Qual é a pessoa que nunca passou por isso, gente? Qual é a pessoa que nunca passou por um momento de crise? Me diz. Por um momento de crise existencial. Eu tinha muitas crises existenciais, eu tinha. Né? Então, e ao mesmo tempo que Davi se lamentava, que Davi chorava, que Davi clamava, ele lembrava de quem Deus era. Né? Ele lembrava do que Deus tinha feito. Então eu precisava conhecer esse Deus. Esse Deus que tudo pode, que é soberano, que cura, né? Que através da sua palavra, através do teu Espírito Santo, ele pode ressignificar a minha vida, ele conhece os meus anseios, ele sabe antes mesmo de eu abrir minha boca o que eu quero, e quando eu não quero, o Espírito Santo intercede por mim. E eu precisava, que nem a mulher samaritana, né? Me dar dessa água viva, né? Que eu quero, né? E quando você consegue fazer isso, você se torna outra pessoa. Realmente há uma renovação, há uma transformação na sua vida. Amém. E Tati, você se emociona, eu me emociono daqui também. É, qual foi o livro assim que você leu nesse processo que você se identificou mais? Que você pode dar dica para alguém que está passando Ai, por foram isso? vários. O livro da Bíblia. Não, o livro Ah, da tá. Bíblia mesmo. Da Bíblia. Quando eu estava nesse processo, Isso. o pessoal sempre recorre muito ao Novo Testamento, né? Eu comecei pelo Novo Testamento. Voltou o áudio? Tá. Tô te E eu ouvindo. comecei pelo Novo Testamento. Mas o que me deixou mais assim foi lendo Isaías. Nossa, é. Isaías. Era um livro assim que Minha avó fala era um livro muito assim que eu desse. ficava, nossa, eu não consigo entender nada desse livro. Só que quando eu comecei a ver ali, e eu comecei de Gênesis, né? Fui passando, Deus foi transformando ali, né? Começou em Gênesis, eu falava, meu Deus, que povo chato! É esse povo de Israel. Meu Deus do céu, eu quero meter a lapada nesse povo. E eu tava lendo isso. Meu Deus, que povo insuportável, eles viram a Deus. Como é que pode? E aí, eu cheguei em Isaías,
Aí comecei a chorar, porque nós somos iguais a esse povo. E eu comecei É e verdade. aí eu comecei a chorar, comecei a ver que havia uma promessa de Deus para restaurar aquilo que estava quebrado desde o início, né? O plano de Deus já estava ali. Quando eu li Isaías, que ele já começa a anunciar a vinda, né, do Messias, a vinda de Jesus para restaurar aquele povo de coração endurecido, aquele povo que criou seus próprios ídolos, que somos nós, né? A gente lê a Bíblia botando uma régua assim de que nós somos melhores, né, do que os judeus, né, ali na época. Mas se nós vivêssemos ali naquela época, a gente faria igual, entendeu? E ali, aquilo ali me tocou muito. E eu chorava, assim, eu chorava, meu Deus do céu, desde o início o Senhor tinha um plano para nos reconectar, né, contigo. Esse plano infalível de Deus, né, de entregar o seu próprio filho à morte para, né, para ressignificar as nossas vidas, estava ali, né? Então, nossa, são vários livros, mas esse de Isaías foi, E livro extra, assim, olha, livro que te ajudou é, você fala no período ou por agora? Porque por nesse período agora, que você meu passou. filho, eu como uma mãe de três, minha filha é uma filha na faculdade, morando longe, eu não tenho tempo nem para, às vezes, para só ler a Bíblia e olha lá, viu? Então, é aquele livro que eu mostrei, esse livro aqui, no período que eu estava com depressão, foi esse livro aqui, ó. Se eu sou cristão, por que estou deprimido? Se eu sou cristão, por que Esse estou livro deprimido? aqui é maravilhoso, né? Eu li com uma certa... Estava muito cética em ler ele, né? Porque às vezes a gente fica assim, poxa, tu vai falar de depressão, vai falar de Deus, né? E a gente esquece, né, que Deus, ele é um Deus que nos conhece, que nos cura, é um Deus de relacionamento. Então, porque somos cristãos, precisamos sim, né, é, buscar ajuda, buscar sim, mas a nossa maior fonte de conforto, a nossa maior fonte de proteção e cuidado está em Deus, né? Está em Deus, né? Só Deus pode extrair força da nossa fraqueza. Está lá em 2 Coríntios 12, 9 e 10, né? Que só Deus pode extrair força da nossa fraqueza, né? Paulo sempre falava sobre isso, né? Quando eu sou fraca, que eu sou forte. Então, a gente não precisa ser forte o tempo todo. É o que a gente aprende, né? Você não pode chorar, você não pode externar suas emoções, você tem que ser forte. Mas o que você precisa não é ser forte, você precisa ser dependente de Deus, né? E Ele que é o dono da vida, é Ele que tem a fonte de conforto, é Ele que dá coragem, é Ele que dá esperança, né? Então, se a nossa mente está conectada com a mente de Deus, a gente traz essa esperança para o nosso coração e para quem está ao nosso redor. É verdade. Então, resumindo desse bate-papo todo, esse assunto todo, concorda comigo que existem duas chaves, né? Eu conhecer a Deus e eu Exato. conhecer a mim mesma. E tirar as máscaras, né? Perante o Senhor ali, confessar, encontrar alguém de confiança que eu também possa conversar, confessar ali as minhas dores, porque todos nós somos pecadores, né? Todos somos humanos. A gente não pode se achar perfeito, achar que a outra pessoa é perfeita. A gente É está verdade, aqui para se ajudar, né? é verdade, com certeza. E uma última pergunta. Caraca, a gente vai dar 1 hora de Foi tão live, olha legal, só. Mas que gostoso esse bate-papo. foi tão legal, eu estava Hã? tão nervosa. Não, mas aí Deus vai usando. Aí eu tenho mais uma pergunta. Uma pessoa que precisa de ajuda hoje, que não possui mais o desejo de viver, qual seria o seu conselho para ela sobre como proceder? Olha, essa pergunta ela é muito ampla, né? Porque eu posso. Acho que esse áudio falhou para mim. Agora tô. Tá me ouvindo? Essa pergunta ela é muito ampla, porque eu posso simplesmente só dar uma resposta, né? Eu posso dizer assim, olha, busca Deus, né? Vamos buscar Deus, né? Vou
vou orar por você, né? Procure pessoas com quem você possa confiar, com quem você possa desabafar. E procurar ajuda profissional também, que é muito importante. Né? Hoje a gente tem uma rede de apoio, né, muito ampla, né, que trabalha sobre essa questão da prevenção ao suicídio, né, o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. Temos vários profissionais que atuam na frente, né, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, profissionais da saúde, que atuam na prevenção do suicídio. Mas nós estamos falando aqui de uma visão bíblica. Nós também fazemos parte dessa rede intersetorial. Nós, cristãos, não podemos nos excluir da sociedade, né? Achar que só porque somos cristãos nós temos que falar só no nosso quadrado. A gente tem que trabalhar de forma intersetorial. É o que eu sempre falava. Por isso que eu estou falando assim de forma muito ampla, porque muitas vezes eu conversava com as pessoas e as pessoas se chegavam a mim e falavam assim, eu quero morrer. Eu não tenho vontade de viver. Aí eu olhava assim, eu falava, tá, primeira pergunta, como é que eu posso te ajudar? Ah, Tati, essa pessoa não é cristã, não importa. Deus nos chamou para amar. Deus nos chamou para sermos sal e luz. E você não quer levar, você não quer ser instrumento de Deus para uma pessoa que está em sofrimento? Entendeu? Como é que eu posso te ajudar? Eu perguntava. Ah, eu não sei, eu quero conversar com a pessoa, mas eu não consigo me abrir. Eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Né? Eu posso te ouvir. As pessoas não querem ouvir umas às outras. Ah, como é que tá? As pessoas ficam com raiva de mim às vezes. Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Tu lembra que eu falava, Ellen? Aham, Não, não tá tudo bem. Aí a pessoa leva um aham. choque, né? Peraí. Porque Não você já tá sabe no dizer. automático. Ah, tá tudo bem? Tá tudo bem. Não tá tudo bem nada. Você tá disposto a me ouvir? Não tá, eu não tô bem. Entendeu? Então eu sempre perguntava, como é que eu posso te ajudar? Né? Como é que eu posso ser um instrumento na tua vida? Independente da tua religião, independente do que você acredita, independente do contexto que você está inserido, como é que eu posso te ajudar, minha querida, meu querido, meu amado? Né? Então, muitas vezes, eu trazia Legal. isso para os meus atendimentos, porque a gente não pode misturar, né? Religião, profissão e tal, mas nós somos instrumentos de Deus. Né? Então, eu perguntava, tá, como é que eu posso te ajudar? Né? Eu mostrava a rede de apoio, a gente mostra a rede de apoio e tudo, mas vamos falar aqui agora, no tete a tete, eu e você, Ellen. Estamos dispostos a escutar as pessoas mesmo? Porque a pessoa vai chegar e vai dizer assim, olha, como já chegou para mim, eu sou ateu. E aí? Como é que fica? Eu sou ateu e quero me matar, não vejo sentido na minha vida. Você vai deixar de ser um canal de bênção na vida dessa pessoa só porque ela é ateu? Ah, já conversei com pessoas assim. Eu falava, tá, mas você acredita em alguma coisa? Eu sempre pergunto, porque até os psiquiatras falam que quando você tem a fé em alguma coisa, né, ela melhora no processo de cura. Né? Isso até é científico. Eles falam, os médicos falam. Né? A gente colocou até num artigo sobre isso, né? Quando você tem fé em alguma coisa, você exercita a tua fé, você acelera ali o teu processo de cura também. E a pessoa falava, eu sou um bandista, já conversei. Ah, eu sou do candomblé, eu sou da matriz africana, né? Aquelas religiões e tudo. Eu falei, tá, beleza. Você tem ido, você tem conversado, você confia no seu orientador espiritual para conversar? Ah, eu nunca falei sobre isso e tal. Então, ali, é aquilo que Paulo falava, né? Paulo foi convocado por Jesus para falar para os gentios. Quem eram os gentios? Eram os não-judeus, né? Quem somos nós hoje em dia? Né? Na fila do pão aí. A gente está falando para as pessoas. E quem são essas pessoas? São pessoas com problemas reais. E tudo que ela precisa é que você escute ela, dê o seu ombro amigo, e não venha assim com suas verdades infalíveis, com sua moralidade exacerbada. E é óbvio que nós temos Dia da é óbvio da que dor. nós temos a palavra de Deus, mas até Jesus fala que não é você que dá o crescimento. Né? Jesus fala ali na parábola das sementes. Você lança a semente, quem rega é outra pessoa, quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Então você precisa escutar as pessoas, independente de quem elas sejam. Então, ou seja, Tiago, meu banguelinho. Deixa a mamãe terminar Aham. aqui, filha. Então, se você está disposto a escutar uma pessoa que está em sofrimento, né,
uma pessoa que diz assim, eu quero me matar. E você não vê que essas pessoas, ela têm os seus contextos familiares. Quem nunca passou por um problema familiar? Quem nunca passou por uma depressão, por uma crise financeira, ou por um filho que está no caminho das drogas, ou por uma pessoa que está no mundo da prostituição, ou uma família que teve um filho abusado sexualmente. Você está disposto a escutar essas pessoas? Você está disposto a chorar com elas? A chorar pelos que choram? A se alegrar com os que se alegram? Então, muito mais do que você falar, posso te ajudar, a sua mente tem que estar conectada com Deus, porque senão você não tem a capacidade de amar e de ajudar essa pessoa. Você sempre vai vir com um dedo acusador, assim como os amigos de Jó fizeram. Os amigos de Jó, imagina, Jó estava ali sofrendo e os amigos de Jó vieram com o dedo acusador. Ah, você tá assim porque você pecou. E Jó, não, eu nunca pequei, eu conheço a Deus e não sei o que. E foi aquela. Então, às vezes, é melhor tu ficar calado do que você falar uma besteira, né? E Deus ali no final falou para Jó, repreendeu os amigos e falou para Jó, você não me conhecia de fato, né? Então, Jó fala para Deus, né? Agora eu te conheço, né? Então, às vezes, muitas vezes no sofrimento, a gente conhece quem é Deus. E por a gente conhecer a Deus dessa forma, a gente consegue chorar com os que choram. A gente consegue abraçar uma mãe e falar assim, tá bom, minha mãe, teu filho tá na cadeia, né? Você perdeu a esperança. Mas vem cá, deixa eu lhe dar um abraço, deixa eu lhe ajudar. O que eu posso fazer por você? Né? Então você vai criando um relacionamento. A gente volta na questão do relacionamento. Né? E ali no final, procura ajuda. Ó, tem profissionais que você pode procurar. Às vezes uma medicação é necessária. Né? Mas você está ali, você tá disposto, né, a escutar aquela pessoa. Então, eu só vou ler aqui uma passagem de Filipenses. Eu sei que eu falo demais, Ellen, me desculpa. Você já sabia disso. Mas é bom, a gente tá prendendo atenção aqui, a gente tá entendendo o que Ellen tá me falando. conhece, sabe que eu falo demais. Bem tranquilo, bem Ai, de ai. E boa. muitas vezes a Ellen chegava lá na sessão, né? E às vezes a gente parava de trabalhar. Né, Ellen? A gente parava de trabalhar e eu perguntava, e aí, Ellen, tá tudo bem? Ela, não tá não, tenente. Porque aconteceu isso, aquilo outro, e eu tô estressada, e não sei o quê. E eu, às vezes, estava cheia de coisa para fazer. Com prazo. E eu olhava para ela e falava, tá bom, vamos conversar. Esquenta aí um cafezinho pra gente conversar. O que tá acontecendo? Vai, bora. E a gente saía renovada, né, Ellen? Das nossas conversas. Então, eu só vou ler uma passagem aqui. Essa oração, Um abraço faz... Nossa. Ó, Filipenses 4. Filipenses 4, do 6 ao 8. Diz assim. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. Peraí. É que minha Bíblia tá com a letra tão pequenininha. Meu Deus do céu, cadê? Eu vou ler do 4. Filipenses 4, 4. É melhor. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Deus nos chama a amar. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, muitas vezes, como é que a gente pode guardar o nosso coração das ansiedades do dia? Ocupando a nossa mente, que é o que diz o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável,
tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Nós somos detentores dessa verdade. Nós podemos passar isso para as pessoas. Às vezes não de uma forma direta, lendo a palavra, orando para uma pessoa, mas através das nossas atitudes, sejam elas quais forem. E a pergunta que eu deixo é se nós estamos realmente dispostos a amarem, a amar e ajudar aquelas pessoas que estão em sofrimento, quando elas não comungam da mesma fé que você. E aí? Você está disposto a chorar por elas? É verdade. E hoje se prega muito, tipo, o amor próprio, né? Não tô falando que Sim, a pessoa não claro. tem que se amar, Sim, não claro. tem que se gostar. Mas, tipo assim, uma vez você até falou sobre isso comigo, tipo, depois a gente conversa sobre isso. Porque a palavra diz assim: ame o próximo Sim. como a ti mesmo. Pra mim, tipo assim, tem que estar equiparado, né? Por exemplo, assim, tá, eu quero beber água, vou beber água, mas se o irmão precisar de água, eu vou dar água pra ele também. Tipo, a mesma coisa. Não mais pra ele, não mais pra mim. O que você pensa Não, sobre aí eu essa volto em que a gente passagem? está falando aqui desde o início, né? Deus fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, né? Então Deus sabe que a gente se ama, né? É inerente. Alô? Ô, alô? Então, Tô assim, ouvindo, é, tô quando ouvindo. Deus fala, é o alô, nada a ver. Quando Deus fala que a gente tem que amar nós, amar o nosso próximo como a nós mesmos, Deus fala que Ele sabe que a gente se ama, né? É inerente ao ser humano esse amor. Só que, onde está esse amor, né? O seu amor, ele está voltado só para você mesmo, né? Enquanto que a Bíblia fala que o conhecer a Cristo, o conhecer de Deus é morrer para si mesmo, às vezes as pessoas pensam, nossa, eu vou morrer para mim mesmo, então eu vou me anular. Não, é aí que você vai se encontrar. Porque a tua identidade, a tua personalidade vai estar conhecendo, vai ser conhecendo a Deus. Então, se eu falo que eu amo o próximo como a mim mesmo, eu amo o meu próximo como eu amo a Deus. Então, eu consigo me conectar com o meu próximo se eu tenho as verdades de Deus no meu coração, porque é Ele que molda o meu caráter. É Ele que molda esse meu amar a mim mesmo. E o amar a si mesmo, eu não estou falando assim de coisas que a gente faz para nossa autoestima, entendeu? Por exemplo, tem uma amiga minha aqui, ó, uma irmã minha aqui, a Matilde. Ela é minha personal, minha filha, é massagista, massoterapeuta, top, maravilhosa. Maravilhosa. Ela ama cuidar das pessoas. Ela exerce o dom que Deus deu a ela de cuidar das pessoas através da estética. Então ela vai lá, ela faz uma massagem maravilhosa, meu Deus do céu. Eu que eu tenho fibromialgia, ela faz maquiagem, ela cuida. A gente sabe que quando a gente se cuida, né, a gente se sente bem. Então a gente não pode confundir o autocuidado com o amor a si mesmo, né? O amor ao próximo. À medida que eu vou me amando mais, a gente acaba se confundindo com o autocuidado, entendeu? Então o autocuidado, ele é necessário para nossa vida. Até porque ninguém quer, né, Ellen, ficar, né, destruída. Às vezes eu acordo assim, quem é mãe, olha, tu tá grávida, viu, Ellen? Tu vai ver, ó, até que quando tiver tempo de fazer uma maquiagem, arrumar o cabelo, eu tô aqui, ó, só pela misericórdia. Então, a Prontos. gente se sente bem cuidando do nosso corpo, né? Cuidando da nossa saúde, que é templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Né? Mas a gente não pode confundir essa capacidade de amar o próximo como a nós mesmos, ela tem que vir de Deus. Porque se eu não tenho a consciência de quem Deus é, eu não vou ter a consciência de quem eu sou, então eu vou amar o próximo de forma errada. Entendeu? É mais por aí. Isso é um assunto para uma outra live. É, é muita coisa, né? Se for parar pra pensar sobre esse assunto, é um assunto pra outra Isso vai live ficar para mesmo. outras lives. E, cara, é verdade. Cara, a gente tem 1 hora de live aqui. Eu quero te agradecer. Finalmente a gente conseguiu. Tem tanto tempo que a gente queria fazer uma Meu live Deus. junta, né? Deu Caraca, foi no tempo certo. experiência. Foi no tempo certo. Hã? Foi o tempo. Foi no tempo certo. É verdade. Muito obrigada por você ter estado disponível aqui. Apesar das coisas aí que eu sei que é muita coisa que você tem para fazer. Obrigada pelo seu tempo.
pelo seu conhecimento que você passou pra gente, pelo seu compartilhar. Eu creio que muitas pessoas, mesmo que não estejam aqui ao vivo, depois vão ouvir essa mensagem, vão ser impactadas. E é isso, eu quero te agradecer e muito obrigada pela sua amizade. E vamos depois marcar mais live para falar sobre mais Tá assuntos. certo, amiga. Cortou seu áudio um pouquinho. Agora Oi, tá me eu tô. ouvindo? Cortou de novo. Então tá, o pessoal tá falando aqui, ó. Que top, muito boa live, parabéns, foi ótima conversa, amei, Deus Ah, minha amiga, ó, minhas abençoe. vizinhas estão aqui, ó. Josi, Sol. Elas são minha rede, Ó, top das elas são minha rede de galáxias. apoio. Eu sempre Hã? falo sobre isso. A gente tem que ter pessoas ao nosso lado. Rede de apoio. Elas me ajudam muito. Quem é mãe sabe. E como isso nos ajuda no momento que a gente está triste, no momento que a gente precisa desabafar. Né? Então, a vida é feita de relacionamentos, gente. Né? Vamos nos relacionar com as pessoas, mas sem esquecer das verdades bíblicas e daquilo que Deus pode fazer para sua vida. Né? Tenha um tempo com Deus, separe um tempo com Deus. Tenta conhecer um pouco mais de Deus, né? Para que você possa também se conhecer um pouco melhor. Eu amo vocês, todos que estão aqui. Ellen, obrigada, você é maravilhosa. Sinto saudades das nossas, das nossas Saudade mesmo. conversas lá na base aérea. Mas eu sei que tudo tem seu tempo, né? Quem sabe ano que vem a gente faz uma visita aí no sul e a gente se revê e eu conheço a sua Rebequinha, que tá para nascer. Verdade. E hoje a gente faz uma Ah, visita a aí para Ju vocês também também. tá aqui, ó. A Ju Pereira, minha amiga. Cadê A ela? Ju, a Ju. Ela botou comentário aqui. Quem conhece a Tati sabe o quanto Deus a usa para Ai, a ajudar Ju os também é outra que outros. me conhece. Essa... Ô, amiga, saudades. Saudades, muitas saudades de Ah, vocês. Olha, tá vendo, ó? A minha amiga aqui, ó, minha vizinha amada, Sol. E vocês a nós, maravilhosos que é a sua amizade, mulher de Deus. A gente se completa, né, amiga? Todos nós, né? Obrigada, amiga. Todos nós nos completamos em Deus. Todos nós temos algo para dar para as pessoas, né? é verdade. Então tá, essa live vai ficar salva, pessoal. Eu vou estar. A gente vai estar se despedindo aqui. Tati, muito obrigada mais uma vez. Então é isso. Assistam lá quem não deu tempo para assistir tudo. Compartilha aí com mais gente. Vamos compartilhar coisa boa. Tati, um beijo, gente. Um beijo. Muito Tchau, obrigada. beijos.